gente compartilhar aqui. Primeiro texto, vou pedir para o Danilo colocar na NVI, Deuteronômio 6, 4 a 5, que foi o texto que a gente trabalhou no primeiro dia, na devocional. E depois nós vamos ler Marcos 12, 28 a 30. Marcos 12, 28 a 30. Então vamos lá. Está na tela para quem quiser acompanhar na tela. Vamos ler junto? Vamos lá? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Agora Marcos. Não, tem esse final, desculpa, gente. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Tá bom. Agora Marcos. Marcos 12, 28 a 30. Vamos ler junto. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém. Você percebeu que a gente leu primeiro um texto do Velho Testamento, Deuteronômio. É o texto da lei. O texto que o povo de Israel entendia como a lei, o principal. E para nós cristãos também é a lei. Só que algumas obrigações que tinham naquela lei para aquele povo eram obrigações da nação, do país, né, do povo de Israel ali. Mas os princípios espirituais que tem no texto de Deuteronômio, volta por favor, do texto, esses são para nós. E por que a gente sabe disso? Porque Jesus mencionou esse texto em Marcos, ok? Mas o que a gente precisa agora destacar? Primeiro, eu diria que um título para esse sermão rápido aqui de hoje, eu daria esse título aqui, ó, o desafio de amar a Deus acima de todas as coisas. Porque, queridos, nós nascemos em condenação. No primeiro dia, nós vimos a gravidade do pecado. Vocês lembram, né? Em Romanos 1, de 18 a 32. Todos nascemos em condenação. Todos capazes de cometer todas aquelas listas de pecados. Mas tem uma ordem. Na verdade, o povo de Deus, antes de Jesus, ele tinha a lei para mostrar de fato o que era pecado. E a lei não podia salvar. A lei só podia apontar o que era pecado, mas ela não podia salvar. Nós somos salvos, sempre fomos, desde antes de Jesus e agora. Sempre pela graça, por meio da fé. A Bíblia vai dizer que Abraão foi salvo pela fé, porque ele creu, aquela fé dele foi imputada nele como justiça. Então, por que a gente é salvo pela fé? Pela graça por meio da fé. Porque a gente não consegue obedecer à lei. Então, esse mandamento de amar a Deus, conforme eu coloquei no meu título, é um desafio. E é, na verdade, impossível de se cumprir. Como que alguém pode amar a Deus? Se é impossível. O mandamento impossível. E aqui a gente viu que é o maior mandamento. Mas veja, qualquer ato de obediência a Deus é impossível. Ninguém obedeceu a Deus. Ninguém cumpriu a lei. Só tem um ser humano que veio nesse mundo aqui, ó, pisou nesse chão aqui, ó, que Deus criou. Esse foi o único ser humano que obedeceu a Deus. Quem? Jesus. E por que Deus então enviou o seu filho como homem para, de fato, obedecer a lei?
cumprir a lei? Porque a gente não conseguia. Porque a gente não ia conseguir. O plano de Deus não é plano B, não é plano C, não é um plano alternativo. O plano de Deus é um só. E sempre esteve no plano de Deus enviar o Filho dele para nos salvar. E sempre esteve no plano de Deus, dentro do projeto dele de se revelar a toda criatura, toda a criação, de revelar quem ele é, já que ele é um Deus inacessível, se colocar acessível, já que ele é um Deus, aí vou usar a linguagem da teologia, transcendente, ele se colocar também imanente em nosso meio, dentro desse plano dele, do infinito, ser acessível a pessoas finitas como nós, do infinito caber dentro da nossa mente, a gente entender um pouco sobre ele entrar no nosso coração, sempre esteve no plano dele, revelar-se em Jesus, porque a gente não ia conseguir compreender, suportar e nem cumprir nenhum padrão de bondade e perfeição que ele tem. Por quê? Porque ele é infinito, porque ele é inalcançável. Então, veja, essa lei aqui, que é impossível, ainda assim ela é certa. Tem que ser feito. Quando Jesus então veio, ele de fato cumpriu. Então, quem veio do Velho Testamento foi salvo pela graça por meio da fé naquele que viria, Jesus. Nós hoje somos salvos pela graça por meio da fé naquele que já veio e voltará, Jesus. Amém? E por isso, nele, nós cumprimos a lei. Nele, os antigos também cumpriram a lei. Amém? Então vamos lá. Então, dentro desse texto, desses dois textos, o desafio de amar a Deus, eu diria que para amar a Deus, acima de todas as coisas, é preciso, primeiro, ter um encontro com Jesus. Ser transformado por Jesus. Ter os méritos de Cristo, a vitória de Cristo na cruz, aplicada na sua e na minha vida. Se isso não for aplicado em você, se isso não for aplicado em mim, como quem aplica um remédio, uma injeção, que seja, entenda como quiser, precisa ser aplicado em mim e você. É a cura para o mal, a cura para o pecado. Tem que ter um encontro com Jesus. E eu pergunto, como que a gente pode ter um encontro com Jesus? Quem pode falar? Como é que a gente pode ter um encontro com Jesus? Oi? Aceitando ele. É simples assim? Eu chego, Jesus, eu te aceito. Só isso? Tem algo acontecendo para ter essa palavra de eu me entrego, eu te aceito. É o quê? Tá bom, um arrependimento da vida velha. Como que eu me arrependo? Tá, mas aí como é que eu sei que eu tenho que me arrepender? Pô, chegou. Ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, ou pelo menos, se não tem algum problema de audição, em ler, ou alguém te mostra em libras, seja qual for a sua limitação, mas você tem contato com a palavra de Deus, a mensagem que salva, a palavra de vida eterna, e aí tem mais. E crer, porque a fé vem pelo ouvir. Então, quando você crê, abre Efésios aí, 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Vamos ler junto, está na tela. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da glória, da sua glória. Então, tudo é para o louvor da glória, mas no começo desse texto, está nos dizendo o quê? Quando a gente ouviu e... Olha lá, vocês ouviram e... No quê? No Evangelho, na palavra da verdade. Aí o que aconteceu? Passa. Que os salvou, ou que os salva, vocês foram selados, receberam, então...
a impressão, a garantia, o lacre de que você não mais está rendido a outro Deus, mas rendido somente a Deus, o Deus verdadeiro, em Cristo Jesus. Então, é preciso, primeira coisa, para amar a Deus sobre todas as coisas, conforme a gente está vendo aqui, é preciso ter um encontro com Jesus através do quê? Do Evangelho, da palavra. Ouviu e creu, recebeu, foi transformado, e agora você pode amar a Deus. Amém? Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem que destacar aqui, para a gente amar a Deus acima de todas as coisas, é preciso amá-lo, aí sim dentro do texto, com todo o coração. Não é isso que Jesus falou? Não é isso que a lei está falando? Com todo o coração. É o que o pastor Carlos falou. Coração dividido não dá certo, não é isso? Amazias deu errado. Por quê? Porque ele tinha um coração dividido. Ele amou pela metade, fez alguma coisa certa e o restante errado. Quem faz alguma coisa certa ainda está fazendo algo certo, mas estraga tudo porque a outra parte está errada. Entendeu? Então, beleza. Então, é preciso amar de todo o coração. E eu pergunto, como você pode cantar essa música que você cantou aqui agora? Eu me rendo, eu me entrego totalmente, etc. A ti rendido estou, minha vida, meus talentos, meu tempo, meus dias, sei lá, tudo que você cantou aí. Você está falando que tudo é de Deus, você está entregando para Ele. Mas como que você pode entregar tudo se o seu coração não é todo dele? Se o seu coração não foi transformado? Então, quem tem um encontro com Jesus é porque está sendo transformado de uma velha criatura para uma nova criatura. Para se, então, amar a Deus de todo o coração, é preciso ter um novo coração. Amém? Deus, com todo o seu coração. Mas você consegue. Aquele que tem um coração transformado, conforme no Velho Testamento, e colocarei um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Era uma profecia, uma promessa, de que as pessoas seriam transformadas em novas criaturas. Desde o Velho Testamento essa promessa estava ecoando, e foi cumprida a partir de Jesus. Você vive no melhor tempo que se pode viver, o tempo em que você recebe um coração de verdade, um coração de carne, e pode sim amar a Deus e obedecê-lo. O povo de Deus antes do Velho Testamento não tinha essa experiência de se tornar uma nova criatura. Ela aguardava Jesus voltar para fazer tudo acontecer. E ela cria, e à distância, ela esperava. Quando Jesus morreu na cruz, o passado foi redimido. E o futuro que é você também. Porque Jesus, ele tem uma salvação para toda a eternidade. Porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Outro aspecto aqui. Então vimos primeiro, é preciso ter um encontro com Jesus. Segundo, ter um coração transformado, um coração inteiro, não é isso? De todo o coração. Terceiro, amá-lo com toda a alma. E aí eu não vou entrar na discussão teológica de alma e espírito. Eu vou tratar da seguinte forma. Existe a parte material do ser humano, que é o corpo, tá? E existe a parte espiritual. Quem foi na minha classe, quem é o homem já sabe. A parte espiritual. É isso que está escrito aqui de toda a sua alma. É a sua parte espiritual. Sua parte invisível. Que você é inteiro. Corpo, que é a parte material. E espírito, alma, parte espiritual, invisível. Ok? Tranquilo? Beleza. É preciso não amar só de corpo, mas de alma. Não só daquilo que é visível, exterior, levantando a mão, sacudindo por aí, mas também do interior. Então, tudo que a gente fez aqui, exterior, se prostrar, se ajoelhar, tem valor, mas só tem valor se o interior estiver prostrado. Só tem valor se o interior estiver rendido. Só tem valor se o interior estiver de fato entregue ao Senhor. Então, às vezes a gente fica discutindo, eu lembro antigamente, não sei se hoje vocês reparam nessas discussões na igreja, mas na minha época de adolescente, tinha gente que não gostava de pular, porque pular é irreverência. E tinha gente que não gostava de bater palma, e que não sei o quê, e era todo um negócio, uma discussão por coisas exteriores. E aí, o cara que não gostava de pular, ele dizia que o cara que pulava era irreverente, estava em pecado, etc. E o cara que gostava de pular, falava que aquele cara que não pula, ele era um gelado, um frio espiritual que não sabia adorar a Deus. E sabe o que é isso? Bobeira, porque seja de um jeito ou de outro, o que interessa é o interior.
É o interior. Então eu não vou ficar aqui brigando. Agora eu sei, conheço alguns aqui. Aí é diferente. Você chega ali no futebol, não sei onde, ganhamos, os solteiros ganharam pela primeira vez. Ganhamos, comemora o seu time de futebol, você vibra, você vai no Maracanã, você pula. Aí você, para Deus, você não celebra a vitória da cruz, que é a maior vitória, uma vitória maior sobre qualquer vitória que você pode ter. Se você passar num concurso, seu time ganhar, qualquer outra coisa boa que acontecer na sua vida, não é melhor do que a vitória que você recebeu em Jesus. Você não consegue dar um pulo de alegria, mas você pula por um Flamengo, e olha que eu sou Flamengo, por um Flamengo que ganhou a Libertadores aí, que seja. Não é possível. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma coisa é a sua personalidade expressar a realidade do seu interior. E isso a gente vai estar sempre atento e orientando. Você tem que ser coerente. Se o teu interior está rendido, está alegre, feliz com o Senhor, e você, o seu normal é pular, você tem que pular, ué. Agora, se você é mais discreto, não tem problema, porque você é assim. Você sempre foi assim, seja para o futebol, para uma festa, para brincadeira noturna, ou para louvar a Deus e se relacionar com Jesus. O mais importante não é o exterior, é o quê? O interior. De toda a tua alma. Então vamos lá. Quarto tópico. Para amar a Deus, acima de todas as coisas, a gente precisa então também amar com todo o entendimento. Repara que, deixa eu ver aqui no Velho Testamento. O Velho Testamento ele fala de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Mas quando Jesus vai falar e vai citar a lei, essa lei, ele acrescenta o quê? Entendimento. Por quê? Alguém sabe por quê? Oi? Sim, consciente, racional. Mas por que então não tinha essa menção no Velho Testamento? Porque eles poderiam ser racionais no Velho Testamento. Porque a revelação de Deus através da história da humanidade, ela é aos poucos, progressiva. O que se conhecia de Deus no Velho Testamento não se permitia saber que também era preciso ter certo entendimento. Entendeu? Então Jesus, ele veio para acrescentar algumas coisas, não mudar, para cumprir, mas ampliar a compreensão. Então ele ampliou o mandamento. É de todo o coração, é de todas as suas forças, toda a tua alma, mas é de todo entendimento. Você tem clareza e compreensão de quem é Jesus. Não é mais uma coisa oculta, uma nuvem, porque o povo do Velho Testamento olhava para o futuro, quem será o Messias? Não sabiam nem o nome. Qual é o nome dele? Tinham nomes de atributos divinos, tipo Deus forte, conselheiro, né? Pai da eternidade, etc. Eram nomes do Messias Salvador. Mas o nome desse Messias é um só agora, Jesus. E nós temos o entendimento disso, que Jeová é a nossa salvação, Jesus. Então você precisa amar de todo entendimento. E para ter entendimento, é preciso ter contato com a revelação de Deus. Onde Deus é revelado. Aí no sábado, eu falei da revelação geral. Quem lembra que eu citei isso? Revelação geral, que é Deus ser percebido em toda a criação, em toda a natureza, de tal forma que nenhum ser humano tem desculpa para dizer que Deus não existe e coisa tal. Quem lembra disso? Lembram disso? E a revelação da Bíblia? Que tipo de revelação é essa? Específica, especial. A revelação geral é para tornar Deus conhecido de forma que as pessoas não tenham desculpa. Agora, a revelação específica, que é a Bíblia, a palavra, ela não apenas também revela quem é Deus, mas revela para salvar. Para salvar. Então, de todo entendimento, é preciso ter contato com a revelação que salva, a palavra de Deus. Amém? E, vamos lá, estamos caminhando para o final. O quinto ponto, o último ponto, para amar a Deus. E caramba, agora eu estou meio espiritual, veio um bicho preto, já pensei que era demônio aqui, está repreendido, em nome de Jesus. Era só uma borboleta preta. Mas sério mesmo, passou aqui, o caramba, está repreendido.
número 5. Para amar a Deus acima de todas as coisas, é preciso amá-lo com todas as forças. Por que que na lei, e Jesus repetindo a lei, reforça isso, que é preciso amar com todas as forças? Sabe por quê? Porque é uma força contrária à tua natureza. É uma força contrária ao teu próprio corpo. No PG, GG, sei lá, das meninas que estavam aqui, das adolescentes, aí eu estava passando por vários lugares, aí parei aqui. Quando eu parei aqui, a gente falou um pouco sobre, estavam falando aí sobre várias coisas, aí chegou num assunto lá de disciplinas espirituais e tal, que é você orar, ler a Bíblia, ir na igreja, etc. e tal. Ouvir a palavra e tal. E aí chegou a gente debatendo, elas debatendo e ouvindo, de que disciplina é um negócio chato, né? Imagina, mas quando você vê uma série de outras coisas na vida, tem disciplina. Sim ou não? Para você ser um bom aluno, você tem que ter disciplina para estudar. Não é isso? Para você ser um bom trabalhador, também você tem que ter disciplina para se organizar e trabalhar. Não é verdade? Para você ser um bom pai e uma boa mãe, também vai ter que ter disciplina dentro do seu lar, para ter ordem ali. E aí a gente foi percebendo que disciplina era necessário, porque disciplina tem a ver com ordem. E falta de disciplina tem a ver com desordem. E quando então as meninas estavam falando sobre isso, com a Carla, com as outras líderes, estavam juntos, eu fui lembrando. Não sei se você sabe, não sei se você lembra, se alguém já te contou, acho que a maioria deve saber, já deve ter me ouvido falar, ou alguém já falou para você. Mas que o versículo o primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Você lembra disso? Lembra? Quando ali está dizendo que a terra era sem forma e vazia, independente de aspectos científicos que você pode pesquisar sobre isso, não vou entrar nesse assunto. A terra sem forma e vazia, ele representa desordem, representa bagunça, que a gente fala de forma mais bonita, representa caos, que é uma palavra grega para expressar isso, caos. E quando então, no princípio, criou Deus os céus e a terra, houve o quê? Ordem. Então, o movimento divino é transformar todo o caos em ordem. Estão começando a entender o que eu estou falando agora? E o que aconteceu quando o pecado entrou no mundo? Você sabe o que aconteceu? A morte entrou, as pessoas ficam doentes, passam mal, tudo morre, uma hora todo mundo vai morrer, não é isso que acontece? O mundo funciona de uma forma que as plantas morrem, os animais morrem, acontecem desastres naturais, não é isso? Sim ou não? Então, se tudo morre, parece que então tudo começa, olha o movimento como é agora, começa na vida e vai, ou seja, começa na ordem, que é a vida, começa ordenado, que é a vida, e caminha para a morte, a desordem. Percebe? Hoje o universo funciona ao contrário. Você e eu estamos crescendo, eu já cresci, você está crescendo, eu estamos crescendo. Esqueci que eu sou velho. Que bom, né? Bom esquecer de vez em quando que a gente é velho, né? Mas assim, vocês estão crescendo e eu já estou na curva descendente. Já estou envelhecendo mesmo. Vai chegar uma hora, porque quando a gente vê vocês que são mais novos, vocês estão crescendo, se desenvolvendo cada vez mais. Ou seja, vocês estão chegando a uma plenitude. Mas chega a hora que essa plenitude tem um limite. E ela começa a cair. Então a vida que estava abundante, ela agora caminha para a desordem, para a morte. A ordem indo para a desordem. Só que lembrando, no princípio de todas as coisas, como Deus criou tudo, era desordem para a ordem. Ficou claro? Então, amar a Deus de todas as forças significa você se colocar numa direção de desordem para a ordem, de caos para a ordem, de morte para a vida. Só que você, o seu corpo natural, a sua natureza, o universo, ele está ao contrário. Ele está da vida para a morte, da ordem para a desordem. Por isso, é preciso amar a Deus de todas as suas forças. Porque você vai lutar contra a natureza do seu corpo, da sua mente e a natureza de todo o universo. Só que, lembrando, você só consegue fazer isso se você for uma nova criatura mesmo. Porque uma nova criatura, ainda que o corpo
ainda esteja submetido a essa caminhada para a morte, para a desordem, o espírito caminha para a vida. O seu interior caminha para a vida. Então agora você vai ter que lutar. A gente está falando de uma luta entre duas vontades. A tua vontade pecaminosa, a tua vontade carnal de desobedecer a Deus, lutando contra a vontade espiritual que habita em você, porque você é templo do Espírito Santo, porque você é nova criatura. Essa vontade, ela quer obedecer a Deus. E há uma luta. Então, quando essa lei, e que Jesus falou também de amar a Deus de todas as forças, para o Velho Testamento era impossível. Mas no Novo Testamento, agora você tem o Espírito, que transformou a tua natureza. E você pode dizer glória a Deus? Você entendeu o que eu falei? O seu corpo ainda está caminhando para a morte, querendo a desordem. Mas o seu espírito agora consegue caminhar para a ordem, para a vida. E é só continuar lutando. Por isso as disciplinas espirituais. Para você fortalecer o espírito, é preciso ter uma dieta espiritual. Qual é a dieta espiritual? Fala para mim. Leitura bíblica. Oração. O que mais? Jejum. Servir, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Servir, subir no monte, por que não? Mas faz parte da oração, né? Da comunhão e tudo mais. Pode ser no monte, não tem problema não. Mas servir a Deus, sim ou não? Tem gente que faz quase tudo, mas não serve a Deus. Quero te avisar isso. Que se você lê a Bíblia e entende o que está escrito e obedece, também você serve a Deus. Se você não serve a Deus, só frequenta a igreja, isso não é servir a Deus não. Isso é ser espectador. Vai para o cinema, então. Quem está ali, ó, naquele templo nosso lá da nossa igreja, ele não está sentado, não estou fazendo nada hoje, eu não estou na escala. Só sirvo quando eu estou na escala. Não, porque quando você está sentado naquele banco, tem gente do seu lado precisando de Jesus. Tem gente na frente e atrás precisando de uma palavra de Deus que você pode dar. Tem gente que está até querendo saber como é que faz para entrar na juventude e você sabe. Tu não fala nada. De um jeito ou de outro tem serviço para você. Então amar a Deus de todas as forças pressupõe disciplinas espirituais. E uma das disciplinas espirituais é o serviço que a gente criado com leite com pera não quer servir. Estão entendendo? Então vamos começar a servir. Porque amar a Deus de todas as forças tem que servir a Deus. Senão não é todas as forças. É se esgotar na presença dEle. Não é ser suicida. E veja bem, ainda que não é ser suicida, se Deus requerer que você se entregue para morrer por Ele, também. Mas não é todo mundo que é chamado para isso. Inclusive, um dia eu vou fazer um estudo de dons espirituais. E um dos dons é esse, o dom do martírio. Que só pode usar uma vez, porque você recebe esse dom e morre por Jesus. Tá? Aí eu recomendo não pedir esse dom. Tá? Pede outros dons. Se tu pedir esse, ele der, já era. Entendeu? Mas de qualquer forma, brincadeira à parte, você tem que amar a Deus com todas as suas forças. Se esgotar no Senhor, no trabalho dEle, com todas essas disciplinas espirituais. Quando você se esgota nele, Ele te renova. Quando você se gasta nele, Ele te transforma. Parece que nem aconteceu. Eu tenho certeza que quando eu sair daqui, eu vou cair duro na minha cama e vou acordar, sei lá, 72 horas depois. E aí vão falar assim, ó, Jesus, Lázaro morreu, já faz 4 dias, já cheira mal. Vai ser assim comigo, tenho certeza. Mas eu tenho certeza também que, apesar da brincadeira, vai vir Jesus e vai falar, Lázaro, vem para fora, e eu vou ressuscitar. Porque o Senhor nos renova, amém? É isso que eu queria lembrar você. Amar a Deus de todas as forças, você pode até cair duro, igual Lázaro, de tanto esforço que você fez por Deus, mas Ele vai te ressuscitar também, igual Lázaro, amém? Pedrinho, acho engraçado, né, Pedrinho? Beleza. Então vamos lá, concluindo então nossa palavra. As promessas do Senhor são sementes que nunca morrem no coração daqueles que o amam acima de todas as coisas. Então se você ama a Deus acima de todas as coisas, você tem semeado na sua vida as promessas do Senhor.
E são sementes que vão brotar a cada momento, no momento certo, e nunca vão se esgotar, porque as promessas do Senhor não se esgotam, e Deus é fiel para cumprir. Então, para a gente ver se aprendeu mesmo, é importante eu destacar aqui o que eu escrevi aqui, ó, que Deus ele não deseja ser amado com o resto da nossa vida, com o que sobrou da nossa vida. Assim como também quando você dá dízimo e oferta, você não está dando o resto. Você está dando uma parte que representa tudo. Não só o dinheiro, mas a sua vida. Quando você dá oferta e dízimo na igreja, inclusive, você está fazendo um ato de fé simbólico e obedecendo a Deus. Dizendo que você está se entregando por inteiro. Você está dizendo assim, isso aqui, essa parte, representa tudo. Não apenas o dinheiro, mas como a gente cantou, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos para ti, ó Deus. Tudo, tudo, tudo. Por que tudo, gente? Porque recebemos tudo de quem? De Deus. Quem representa esse tudo? Quem? Jesus. Tudo. Por que você pode entender que Jesus é tudo? Porque Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Jesus é tudo. Ok? Então, não se esqueça, não entregue uma parte da sua vida. Ah, mas eu tenho que passar na prova. Ah, eu tenho que passar. Você tem que passar. É na prova espiritual. Se você vai para o céu ou para o inferno. Qualquer outra prova, segundo a palavra de Deus, é demais coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que eu posso falar do meu testemunho pessoal de adolescente? Da Raquel também, porque a gente foi adolescente junto. Que a gente nunca abriu mão de estar na casa do Senhor. Nunca, nunca mesmo. Nunca abriu mão porque tinha que fazer uma prova ao ponto de não ir mais na igreja. Ou que tinha que fazer qualquer outro trabalho, já que agora eu sou profissional, porque também tinha que trabalhar muito e não ia poder ir na igreja. Nunca abri mão. Nunca. Sabe o que aconteceu? E tem acontecido na minha vida? Todas as demais coisas estão sendo acrescentadas. Não falta. É impressionante. Impressionante. Sou rico? Com certeza não. Se fosse, legal, é bem-vindo. Para Deus, né? Para usar para Deus. Mas assim, não falta. Sabe por que não falta? Porque a gente não depende de dinheiro ou de qualquer outra coisa, de concurso, de trabalho, sei lá do que. A gente depende de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando o mandamento fala que você tem que se entregar por inteiro, é só se entregar por inteiro e deixar acontecer. Não naturalmente como o pagode que cantam aí. Sobrenaturalmente, porque é Deus que vai fazer. Amém? Beleza? E para fechar, concluindo, vamos ver se vocês aprenderam. Para amar a Deus acima de todas as coisas é preciso, primeiro, ter um encontro com Deus, com Jesus, através de Jesus, que a gente recebe na pregação do Evangelho e pela graça e por meio da fé. Ok? Beleza? E depois, amar com todo o coração, sem dividir. O coração inteiro. Pastor Carlos falou muito bem ontem. Amá-lo com toda a alma. Por quê? Porque o seu espírito agora pertence a Deus. Mais do que o exterior, o que importa é o interior. Amá-lo com todo o entendimento. Porque Jesus Cristo é a revelação plena. Em Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Nós não temos mais falta de conhecimento acerca de Deus. Nós temos todo o conhecimento em Cristo acerca de Deus. Então, de todo o entendimento. E também com todas as suas forças. As práticas espirituais, leitura da palavra, oração e serviço também na casa do Senhor. Tudo. Se gastar na presença dele, você vai ver ele te renovar, você vai ver ele multiplicar as tuas forças, o teu tempo, o teu dinheiro, tudo, a tua felicidade, a tua alegria, tudo, porque você está se gastando nele. É o melhor investimento. Quem quiser pensar com um olhar investimento, qual é o melhor aqui? Som, tá saindo aí?
Então, para fechar, nem sei o que eu estava falando. O que eu estava falando? Se você quiser pensar como investimento, o melhor investimento é se gastar totalmente em Deus. Não se poupe em Deus. É como Jesus falou: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem entregar a sua vida, a salvará. Quem perder a sua vida por amor a Jesus, esse vai se salvar. Então, o melhor investimento é se gastar na presença de Deus. Você vai ver multiplicar o seu potencial, a sua capacidade. Se for uma questão de inteligência para poder passar numa prova, tua mente vai aumentar a capacidade de entender. Você vai estudar menos. Eu não vou mentir para você. Você vai estudar menos do que o idólatra lá fora, porque ele idolatra passar naquela prova. Você vai estudar menos. Só que você vai passar até melhor do que ele, porque as coisas são acrescentadas. E eu tenho inúmeros testemunhos aqui de pessoas que veem isso acontecer todo dia. A Valverde é uma que tem história para contar nessa área, não tem? A Fabiane tem várias histórias. Pergunta para ela lá depois. Não só eu, Raquel. Quem tem uma história desse tipo? Que estudou menos porque se gastou na presença de Deus e teve um desempenho melhor do que outras pessoas. Você. É isso que Deus faz. Aqui, você está vendo um milagre acontecer aqui, ó. É para aumentar a sua fé. Ó, quantos aqui, ó, estão vendo milagres acontecer? E se você ainda não tomou posse dessa fé para poder praticar, colocar de forma correta, enxergar e receber esse milagre, toma posse hoje. Se entregue por inteiro a Jesus. Eu não vou encerrar fazendo um apelo para vir aqui à frente. Eu só vou fazer o seguinte: se você entendeu tudo o que foi dito nesse retiro e está disposto a colocar em prática, você vai ficar de pé agora. Se você não entendeu, não tem problema, não vou te julgar. Bruno, me ajuda aí. Atrás aí, pô. Dá não? Dá tempo, pô. Dá tempo. Eu vou orar aqui. E o Danilo vai preparar aí para mim. Porque a gente vai ter um outro momento agora. É um momento do você recebeu tudo isso que você recebeu. Você está aqui dizendo que entendeu tudo e que vai praticar. Para quê? Em primeiro lugar, para a glória de Deus, para o louvor da glória dele. Segundo lugar, para proclamar e alcançar as outras pessoas. Proclamar o Evangelho e alcançar as outras pessoas. Você acha que você está nesse mundo para quê? Para pregar o Evangelho. Isso mesmo. Você não está nesse mundo para passar na prova militar. Você não está nesse mundo nem para constituir uma família e ter um filho. Olha o que eu estou falando. Porque isso é mandamento de Deus. O seu principal propósito, mesmo que você tenha que constituir família e ter um filho, é proclamar o Evangelho. E se Deus te der um filho, o primeiro que você vai pregar é seu filho. Vocês estão entendendo? Deus não quer multiplicar apenas biologia, DNA. Ele quer multiplicar santidade. Se você vai ter filhos biológicos, glória a Deus, são herança do Senhor. E deve tê-los, mas mais do que biologia, santidade, Evangelho na vida deles. Se você, porventura, Deus não quiser, não permitir que você os tenha, você terá filhos espirituais e vai proclamar o Evangelho para esses. De um jeito ou de outro, Deus nos dá filhos e trabalha assim, porque o povo de Deus é uma grande família. Uma família em que vai gerando outros filhos, e fica claro desde Gênesis e Apocalipse, que o que importa, nunca importou o DNA, e nem o sangue biológico, mas o sangue do Cordeiro, e a santidade, e a salvação. Então cuidado, se você vai ter filho, pregue o Evangelho para ele. Cuidado, se Deus não quiser te dar filhos, não precisa morrer do coração, porque Ele está te dando filhos espirituais. Isso é o mais importante. O seu propósito não é encher a terra de gente,
é encher a terra de gente salva, gente santa, para que esses pecadores que estão encharcados no mundo, condenados naqueles pecados que a gente viu no primeiro dia, para que eles possam ter um pouco mais de alívio, porque onde tem gente santa, a glória de Deus se manifesta. Onde tem gente santa, a cura do Senhor chega, a salvação chega, o amor transborda. Você foi chamado para multiplicar a santidade. E nós vamos cantar uma canção já já, quando o Danilo me falar, que fala: eu tenho um chamado. Cara, pastor, de onde tu tirou essa música? O que tem a ver? Tudo tem a ver, porque não existe você obedecer a Deus sem atender o chamado dele. E não existe dizer que atende o chamado dele se não obedece a ele. É uma coisa só. É culto de missões? Não, é culto para Deus. Sempre tem missões. Sempre tem vocação. Porque vocação é chamado de Deus todo dia, toda hora.